Hoje recebendo Paulo César Costa, o Paulinho da Fidalga, filho de Luiz Rodrigues da Costa e Vitória Andrade Costa, nascido em 26 de fevereiro de 57. Empresário, formado em administração, palestrante e presidente da FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais Regional. Também presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Formiga. Bom dia, Helder Fernandes. Bom dia, Flaviano Costa. Bom dia, ouvintes do Direto ao Assunto. Lembrando que o programa gravado hoje estará disponível no canal Direto ao Assunto no YouTube a partir de segunda-feira, contando com a colaboração aí da Vídeos 1 Produções, Maurício Rezende, 37 99925 4383. Bom dia, Paulinho da Fidalga. Bom dia, muito bom estar aqui com vocês. Agradeço muito essa oportunidade de estar aqui. Bom dia, ouvintes, né? Da nossa querida 93 FM. E bom dia a toda a cidade, aos formiguenses. Bom dia, Paulinho. Uma coisa que é interessante, não tem como a gente fugir, né? Nós vamos começar falando com o Paulinho da Fidalga. Vai ser rápido, todo mundo já conhece a história da Fidalga, afinal de contas não são 6 anos de mercado, são 60. A gente produziu um comercial há uns 3 meses atrás, que foi um sucesso na cidade, né, Paulinho? Em abril. Inclusive esse comercial é uma produção, é um texto do Paulinho com uma produção minha. Nós vamos até ver se a gente consegue ganhar algum prêmio aí nacional de publicidade. Mas em 1958, como diz o próprio comercial, a Fidalga abria a porta. Nesse momento, abria sua primeira porta. Nesse momento, o Brasil ganhava sua primeira Copa do Mundo. Dr. Ari inaugurava o pirulito da Praça Getúlio Vargas. No Centenário de Formiga. No Centenário de Formiga. Passávamos por mais ou menos 5 ou 6 moedas, né? De lá para cá, nós tivemos cruzeiros, cruzados, cruzeiros novos, cruzados novos, novos cruzados. Teve um monte de moeda. O RV, teve... Vamos começar rapidinho, esses primeiros 10 minutinhos de programa, a gente falar um pouquinho da Fidalga. A gente não pode deixar a história da Fidalga, porque foi através dela que a gente chegou, que você chegou até aqui, né? Exatamente. Como começou lá atrás, você vendo seu pai trabalhando? Seu pai era alfaiate, né? Meu pai era alfaiate e em 1958, eu estava com 1 ano de idade, ele montou a alfaiataria dele, chamava Alfaiataria A Fidalga. O nome era esse. Em frente ao Correio, naquela esquina lá onde funcionou o Vídeos Bar, onde é o Vídeos Bar. Naquela esquina lá, funcionou lá de 1958 até 76. Foram 18 anos lá. E meu pai vendo a oportunidade, meu pai sempre foi um visionário, e ele via a oportunidade de agregar outros produtos na alfaiataria dele. E a primeira coisa que ele fabricou foi cueca samba canção. Aquelas cuecas de tecido, de tricoline, talvez você não tenha conhecido, Flaviano, porque é uma coisa bem antiga mesmo. Na época não existia o elástico ainda, então ela tinha 3 botãozinhos de pressão que fechava, né? Que prendia ela. Ou se tinha um elástico, nem lembro, nem sei. Mas eu me lembro que ele começou, a minha mãe começou a fabricar essas cuecas. E eu me lembro, eu era criança, mas a máquina de costura ficava no meu quarto. Então eu lembro da minha mãe costurando aquelas cuecas ali e começando. E um fato curioso é que o saquinho para colocar a cueca, comprava plástico para caderno, pegava ele, dobrava e com um arame e uma vela acesa, fazia aquela vedação, lacrava o saquinho para pôr a cueca. Foi assim que começou a Fidalga. Fazendo saquinho com plástico de caderno, que não existia saquinho plástico. Não tinha como comprar isso. E o lacre, o fechamento era feito com um arame numa vela quente, fazendo aquilo ali. Paulinho, a Fidalga hoje é uma referência em moda masculina aqui na cidade. E também tem a Fidalga Uniformes, que manda para o Brasil e para o exterior, né? De lá para cá, a Fidalga evoluiu das cuecas samba canção, começou a fabricar camisa também, começou a fabricar calça, e depois nós mudamos aqui para o centro. E em 1980 eu comecei a trabalhar praticamente em 76, quando nós mudamos para cá. Mas em 1980 nós começamos a trabalhar com uniformes industriais. E é um segmento de mercado que a gente precisa ser muito especialista nele. Então nós nos especializamos em uniformes industriais. Hoje fabricamos uniforme para o Brasil inteiro, alguns países da América Latina,
Não é muita coisa. A nossa exportação não é muita coisa, não é grande volume não, porque o uniforme, por ser um produto personalizado, ele não tem muito mercado de exportação. A indústria tem que ser próxima, o fabricante tem que ser muito próximo do consumidor. Mas tem alguns que a gente exporta. E de uns 10 anos para cá, nós estamos investindo muito, especializando muito em uniformes especiais. Uniformes especiais são aqueles retardantes a chamas, usados pelos eletricitários, muito usado em alto forno de siderurgias, de companhia. E agora nós estamos entrando com a linha de uniformes para metal líquido. Uniformes repelente a metal líquido, a ferro em alta temperatura, esses uniformes assim. Siderúrgico. Isso, para siderurgia, para fundição, esse tipo de uniforme. É uma linha um pouco especializada, muito especializada até, mas foge um pouco do nosso produto tradicional. Que o nosso produto de uniforme é uniforme para a indústria, uniformes industriais. Nós fazemos a roupa de peão mesmo, a roupa de trabalhador. De operário. De operário mesmo. Entendi. Até não é peão, essa expressão não existe, né? Desculpa. Mas é roupa de trabalhador mesmo. Agora vamos ao Paulo César Costa, presidente da FIENG Regional. A gente vai falar um pouquinho da FIENG. Paulinho, você tomou posse, você se foi empossado esse ano, né? Esse ano tem 2 meses, eu sou presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Formiga. Os presidentes dos sindicatos das indústrias formam a Federação das Indústrias. E a Federação das Indústrias forma a Confederação Nacional da Indústria. As federações, as 27 federações. Então, eu, por ser presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário, eu participo do Conselho de Representantes da Federação das Indústrias, a Assembleia Geral. Nós somos 138 sindicatos no estado de Minas, das indústrias. Somos 138. Assim é no comércio também, assim é na agricultura, assim é na Febraban, nos bancos. Esse é um padrão regido pela CLT. E então eu faço parte da Federação das Indústrias como membro do conselho já desde que eu sou presidente do Sindicato das Indústrias. E agora recentemente um amigo meu lá da Federação das Indústrias, ele é presidente do Sinditêxtil, Sindicato das Indústrias Têxteis de Minas Gerais, e ele formou uma chapa para poder concorrer à presidência da FIENG, que renovou agora no dia 29 de maio. E me convidou para participar, já conheço ele há muitos anos, ele já esteve aqui em Formiga algumas vezes comigo. A Fidalga é cliente da empresa dele, ele fabrica malha. Entendi. Fabrica malha, tem uma empresa muito grande de malha em Belo Horizonte, em Aracaju, é uma empresa forte. E chama Flávio Roscoe, o nome dele. E ele formou uma chapa, é um rapaz novo, bem mais novo que eu. E ele formou uma chapa e me convidou para participar, sendo para eu assumir a regional da FIENG aqui no Centro-Oeste. A sede é Divinópolis. A sede fica em Divinópolis. São 74 cidades que compõem a regional nossa. A FIENG é dividida em 11 regionais, sendo uma da região metropolitana e 10 no interior. Tem em Uberaba, tem em Uberlândia, tem no sul de Minas, com sede em Pouso Alegre, em Juiz de Fora, Governador Valadares, Montes Claros, Ipatinga. Eu acho que falei todas. Patos de Minas. É por região. É por região, é. A nossa sede aqui, para a nossa região é Divinópolis. São Divinópolis. 74 cidades. 74 cidades, isso. 74 cidades. E tem uns dados curiosos, porque se nós fôssemos a nossa regional, se nós fôssemos um estado, nós seríamos maior do que 5 estados do Brasil. Nós seríamos... Essas 74 cidades abrangem em termos de PIB, Em estados termos maiores, de faturamento. Em termos de PIB, né? Nós seríamos maior do que Roraima, do que o Acre, do que o Amapá, do que Tocantins e Rondônia. Se fôssemos um estado. Produto então, interno. O PIB, o Produto Interno Bruto. Então, assim, não somos... a Regional Centro-Oeste, né, ela é muito... economicamente, ela é muito... Eu falo forte, que é forte. Né? Tem um peso. Tem um peso muito grande. Paulo, em qual a ligação da FIENG com o Sebrae?
Bom, o SEBRAE é uma entidade que o conselho... primeiro assim, a manutenção do SEBRAE. A manutenção do SEBRAE vem das indústrias, da agricultura e do comércio. Sendo que financeiramente, quem participa mais é a indústria. A indústria compõe 60% dos recursos financeiros do SEBRAE. E o conselho do SEBRAE, ele é composto, é um conselho paritário entre o governo e a iniciativa privada. Então tem uma cadeira da indústria, uma cadeira do comércio, uma cadeira do conselho e uma cadeira da agricultura. Uma da CEMIG, uma do governo do estado, é sempre assim. E parece que o conselho são 7 pessoas. E a administração, a gestão do SEBRAE, ela tem um acordo entre eles, que ela é feita a cada 2 mandatos por uma das entidades. Então, nesse momento agora, a Federação das Indústrias é a gestora do SEBRAE. O presidente do SEBRAE hoje chama Teodomiro, ele é da indústria da construção civil, ele é vice-presidente da FIENG, e o mandato dele encerra agora em janeiro. Então, a partir de fevereiro, o comércio é que vai ser o gestor do SEBRAE. A ligação financeira é a que mais banca. Entendi. E de gestão, a cada 4 mandatos, uma é da FIENG. Interessante. Aldo Fernandes. Essa ligação da FIENG com o SEBRAE, o que vocês trazem para essa regional, para os municípios, através da parceria FIENG-SEBRAE? Cursos? O SEBRAE ele é muito voltado para treinamento e preparação do micro e pequeno empreendedor, do pequeno empresário. Pequeno empresário. Aqui em Formiga nós temos uma unidade do SEBRAE. O SEBRAE é dividido em grandes regionais, macro-regiões, que no caso aqui de Formiga, a macro-região do SEBRAE não coincide muito com a nossa. A macro-região deles vai até São Sebastião do Paraíso, Juruá, mas eles têm micro-regiões. E aqui Formiga é sede de uma das micro-regiões. A micro-região de Formiga são 14 cidades. E a sede fica ali junto ao Laios, certo? Aqui atrás da exposição? O Laios aqui é perto do fórum ali, na Monte São João Ivo ali. Sim. Na 6 de junho, né? Na esquina da 6 de junho com a Monte São João Ivo. E o SEBRAE faz muito treinamento, faz muito curso para o empreendedor. Segunda-feira começa um fantástico que chama... fugiu o nome agora. SEBRAE Tech, mas esse que vai ter aqui em Formiga não é SEBRAE Tech. Empretec. Todos os anos, né? Todos os anos tem. Tem o Empretec. A minha filha fez o ano passado, o meu filho vai fazer agora segunda-feira. Eu não lembro o que a Paula vendeu o ano passado, mas eu acho que eu tive que comprar dela. O Cassim também fez. Fez o Empretec. Principalmente para essa população microempreendedor jovem. Individual, né? Essa população jovem que está chegando no mercado agora, que está começando a criar seu próprio negócio. Ou vir trabalhar junto com o pai, que é o caso da Paula, né? É muito bom na formação profissional do empreendedor. Esse Empretec, e ele é uma semana, puxada, porque 8, 10 horas por dia, e as horas de folga tem um calhamaço de coisa para ler, um monte de tarefas a serem feitas. Mas é uma escola de empreendedorismo, de administração muito boa. Agora em setembro vai ter em Arcos, também aqui regido por essa nossa regional. Você é formado em administração, palestrante, e você tem uma preocupação com a educação. E a gente vê que você, mesmo antes da FIENG, a FIENG acabou de sair do forno agora para o Paulinho, né? Mas antes da FIENG você já havia, não sei se através da FIENG, é uma das coisas que eu quero saber, já tinha trago algumas escolas, alguns cursos para Formiga. Cita alguns deles para a gente, Paulinho. Bom, primeiro eu preciso explicar um pouquinho sobre o que a FIENG faz. Tá? Fica à vontade. A FIENG, ela representa a indústria, de um modo geral, e a indústria vai da indústria pequena, né? Aquela que tem um empregado, até uma Fiat Automóveis. Né?
na cadeira lá na FIENG, a gente assenta junto com o presidente da FIT, o presidente da Uzi Minas e também com o proprietário de um EPP. Todos estão abrangidos por lá. E a FIENG é a gestora natural do SESI e do SENAI. Ela é que administra tanto o SESI quanto o SENAI. Isso é previsão legal, não é monopólio. Não, além de não ser monopólio, não é uma coisa criada pela FIENG. Uhum. Isso é desde 1944, desde que existe a CLT. Assim como a FEComércio é a gestora do SESC e do SENAC. A da agricultura é o Senar. O Senar é também o Senar dos transportadores. Isso é um modelo. Padrão. O SESI cuida da educação do trabalhador. A educação de um modo geral, do trabalhador e do filho do trabalhador. Da educação, da cultura, do lazer do trabalhador. E o SENAI, ele é voltado para a profissionalização do trabalhador. Como eu faço parte... Agora eu sou presidente da regional, mas eu faço parte da FIENG por ser presidente do sindicato já há algum tempo. Então a gente cria laços de amizade, cria conhecimento sobre o sistema todo. Então eu consegui alguns anos atrás trazer a escola do SENAI para Formiga, que fica ali na rua João Pedrosa, que eu tenho até muito orgulho que tem o nome do meu pai. A escola do SENAI aqui em Formiga, ela tem o nome do meu pai. E lá tem um curso de costura muito famoso de costura muito bom, que forma profissionais para a indústria do vestuário de Formiga. Como tem também o curso de eletricista predial e eletricista residencial fixo. Esses dois são os cursos fixos. Isso na área da profissionalização. E a FIENG, na área da profissionalização, tem aquelas carretas móveis, certo? Que são cursos pontuais. Então, nós trouxemos... foi esse ano, acho que foi esse ano, no princípio do ano. De cozinha, processamento de alimentos e tudo mais. Mas nós trouxemos a da panificação, um curso de padeiro. A carreta ficou estacionada aqui na rodoviária. Eu estou trazendo agora, deve ser em outubro ou novembro, a da panificação também, mas confeitaria, a carreta dos confeiteiros. E no início do ano já está agendado também, vou trazer a carreta da mecânica de moto, oficina de moto. E pretendo trazer também a de oficina diesel. E essas carretas, elas, porque são 74 cidades, você tem uma administração da FIENG para 74 cidades, você tem que distribuir isso também para 74 cidades. Não, aí são para 853, porque a carreta é estadual. A carreta é nível de estado. É nível de então, estado. São todos os 856 agora. 856, tem mais três. Tem mais três. São todos os municípios, né? Então, a carreta da panificação teve, acho que em Arcos agora, tem esse ano também. Ela faz uma rota. Ela faz uma rota, mas são várias carretas. Sim. Certo? São vários cursos na área de profissionalização. Na área de educação, principalmente educação básica e ensino fundamental, o SESI possui algumas escolas de profissionalização. Na nossa regional, tem 3. Tem em Divinópolis, em Itaúna e agora, a partir desse ano, em Pará de Minas. Nós temos 3 escolas com ensino, que vai do ensino, desde o ensino básico até o ensino fundamental e o científico antigo, como que chama agora? É fundamental, não é? É fundamental. Fundamental 1, porque 2, continua, algumas escolas estão fazendo, por exemplo, Polivalente tem um curso técnico de marketing que você pode escolher para o científico, que seria, né? Igual tinha o magistério e tal. O SESI também tem esse curso técnico. Já sai formado. O meu sonho é muito difícil, mas o meu sonho, enquanto FIENG, é conseguir trazer uma escola dessa para Formiga. Porque eu acredito muito na educação. Eu tenho lido sobre alguns países, principalmente Finlândia e Dinamarca, que eles resolveram o problema deles pela educação. E a educação você tem que investir nela para colher resultado em 30 anos depois. 30 anos depois. Sim, é a longo prazo, mas funciona. Né? Funciona. E a única coisa que funciona para resolver o problema mesmo de corrupção, de governabilidade, de emprego, é investir na educação. E investir na educação, não adianta muito querer investir na educação para minha faixa etária, não, porque... né, na verdade, você tem a ensinar. Né? Não, é porque o resultado é daqui a 30 anos. Não adianta. Então, eu li esses dias sobre a Finlândia, é coisa assim, fenomenal. A revolução que fizeram lá. E o SESI,
Aí vou abrir um parênteses aqui. Por eu estar na FIENG, eu ocupei outros cargos lá. No último mandato, eu era conselheiro do SESI. Eu era do conselho do SESI. Então, eu pude conhecer melhor o que o SESI faz. E a expressão que eu deixei lá é o seguinte: o SESI pode fazer pela educação no Brasil o que a educação fez na Finlândia, a revolução que fez na Finlândia. O SESI tem condição de fazer. E como que funcionam essas escolas do SESI? Ela tem o preço de matrícula normal, o preço de mercado, certo? E os filhos dos industriários, os filhos dos trabalhadores das indústrias da região, ele tem uma bolsa de acordo com o perfil econômico dele. E essa bolsa varia de 10% a 100%. Então, o cara que é trabalhador da indústria, mas a condição financeira dele é muito difícil, chega a ter até 100% de bolsa, que funciona assim. Mas é uma média de 50%, 60%, 70% os filhos de trabalhadores na indústria. E uma coisa muito bacana, meus filhos não podem participar. Porque... O nepotismo lá não tem, não. Não é por causa disso, não, porque ele é para trabalhador, ele não é para patrão. É para o filho do trabalhador. Do operário. Não para o empregador. Não para o empregador, Entendi. É para o empregado. Entendi. É para o filho do empregado. É uma coisa que eu acho muito bacana. Porque... Sim, mas Paulinho, e se o seu filho, a Paula, por exemplo, se ela for sua funcionária? Aí sim, certo. Enquanto sua funcionária, ela não pode participar. Sim. Não pode na hora de fazer como administradora. Como administradora. Isso. Entendi. É interessante, bem bacana. É bem bacana. Paulinho, antes do Fica à vontade, Gelton. Antes do intervalo, a gente dá uma paradinha para tomar uma água, eu queria te fazer uma pergunta. E a FIENG, ela fomenta nos municípios a abertura de novas empresas também? Porque muita gente reclama, por exemplo, Formiga, na nossa região, a falta de grandes empresas. A FIENG fomenta essa abertura, trazer para o município, trazer para a região grandes empresas? Sim. Ela como que ela pode fazer isso? Muita gente reclama, você me inclui nessa muita gente, tá? Porque eu sou um que reclamo também. Nós reclamamos da nossa região. E principalmente agora que eu estou convivendo com grandes cidades. Das 74 cidades... Você citou Uzi Minas, você citou Fiat. Das 74 cidades, Formiga é a quinta. Em termos de PIB. Em termos de indústria, Formiga é a nona. Em termos de PIB geral. Em termos de indústria, Formiga é a nona. Isso para mim é dolorido. Isso para mim é muito dolorido. Só complementando, a gente sabe que a FIENG não pode trazer nenhum benefício fiscal, que isso aí seria de um órgão público, como mas ela pode pleitear. Mas ela pode pleitear, que eu queria saber. Ela pode pleitear, ela pode encontrar a formatação legal para isso. Servir de ponte entre os poderes? Servir de ponte entre os poderes, porque a FIENG é muito respeitada entre os poderes, exatamente por causa de que a FIENG, ela não... Independente de governo, de partido, de que governo, tiver ela é partidária. Ela é a partidária, né? E ela pode... Por exemplo, uma negociação da indústria do vestuário, certo? O Estado do Espírito Santo fez um regime especial para a indústria do vestuário que foi desleal, foi uma concorrência desleal com a indústria de Minas. Através da Federação das Indústrias, nós chegamos até o governo, isso há uns 6 anos atrás, e a indústria do vestuário de Minas tem um regime especial de tributação. Entendi. Que é menos oneroso do que outros regimes, para não ficar em desvantagem, porque aí o Espírito Santo fez, perderia mercado. O Rio fez também, São Paulo fez também, e São Paulo agora fez uma redução maior ainda do tributo estadual. Nós estamos tendo dificuldade para vender dentro de São Paulo, e São Paulo tem muita facilidade para vender em Minas. Então, isso aí que é a chamada de guerra fiscal, né? Que é graças à guerra fiscal que a indústria espalhou pelo Brasil. Se não fosse a guerra fiscal, estava tudo lá em São Paulo. Essa concorrência teria sido seria desonesta. Um monopólio localizado. Estava tudo em São Paulo, não havia, né? Então é graças a esses incentivos fiscais, que eu não chamo de guerra fiscal, eu chamo de incentivos fiscais, para a implantação de empresas. A FIENG ajuda nesse aspecto tributário, ela ajuda na formação profissional dos até mesmo operários, na qualificação dos operários também. Dos bem-estar, eu acho que isso é um trabalho muito interessante da FIENG. A FIENG está com um curso, a gente chama de curso in company, através do Senai, lá em Itaúna, especificamente para uma empresa que vai ser instalada lá, uma empresa de fundição. Então ela está fazendo um curso in company, um curso formatado especificamente para essa indústria.
A gente vai para um rápido intervalo e quando a gente voltar nós já vamos saber do Paulinho quais os cargos que ele está ocupando enquanto presidente da FIENG. Ele falou para a gente que ele estava como conselheiro e alguns ocupam outros cargos. Vamos saber se nesse momento ele é só presidente da FIENG regional, empresário da Fidalga Moda Masculina, Fidalga Uniformes, presidente do Sindicato dos Vestuários, da indústria do vestuário de Formiga, ou se tem mais alguma coisa. Ainda ajuda na Santa Rita e tem outros... Ainda ajuda na Santa Rita. Sou voluntário na Santa Rita. Ajuda algumas entidades filantrópicas, faz parte do conselho da paróquia São Vicente Ferrer. Isso é o que eu estou lembrando aqui, gente. Daqui a pouquinho, quando a gente voltar do intervalo, vamos saber os acúmulos de funções do Paulinho. De volta com Direto ao Assunto, agora 9h45, recebendo hoje Paulo César Costa, o Paulinho da Fidalga. Como eu disse antes do intervalo, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os acúmulos de funções, os trabalhos filantrópicos e a história, o respaldo do nome do Paulinho da Fidalga na cidade. Paulinho, começando com... Você é católico, sim, vamos começar com o seu trabalho na igreja. Sim. Você faz parte do conselho da paróquia São Vicente Ferrer? Do conselho CEPAI, chama CEPAI, Conselho Econômico da paróquia. Já há uns 22 anos, parece, que eu faço parte. Começou lá menino. Comecei menino. Tá certo. Faço parte do conselho, eu já fui ministro da Eucaristia, eu já ajudei muito em cursilho, aqui fiz cursilho, frequento um grupo de cursilho até hoje, o nosso grupo São Francisco. Nós reunimos todas as quintas-feiras lá na Capelinha de São Geraldo para rezar mesmo, com muito orgulho. Eu falo que a sorte nossa é ser católico, porque as dificuldades que eu atravessei na minha vida e os intempéries que já passou, só com muita fé para a gente poder sobreviver às dificuldades que tivemos aí no passado e as pedras do caminho. E hoje eu ajudo lá na Santa Rita. Já comprei muito pastel dele lá, viu, gente? Eu trabalho lá. Eles acabam me desviando, me encaminhando sempre a parte financeira. Então eu sou caixa lá junto com a sua irmã, com a Patrícia. Nós trabalhamos lá no caixa e tem mais uns outros ajudam. O Roberto Magna Bosco ajuda a gente. O PC? Não, eu tô falando no caixa, né? Ah, tá. O Paulênio, eu cheguei lá, o Paulênio estava lá. O Paulênio, o Célio, o Paulênio Peroni, o Célio da Planeta, o Marrom, que trabalhava na Casa Cruzeiro. Na Casa Cruzeiro, ultimamente ele estava na Constrular. Comercial Constrói. Então a gente ajuda lá na Santa Rita, todo domingo, 6 horas da manhã, está lá já vendendo um pastelzinho e fazendo. Uma disposição de menino mesmo. De menino, a gente vai ajudando e vai se envolvendo. E eu falo que trabalho filantrópico, trabalho voluntário é muito saudável, porque as amizades que a gente cria e o conhecimento que a gente cria convivendo com essas pessoas, no trabalho voluntário, ele é triplicado, entendeu? Então, e dentro desse espírito de trabalho voluntário, quando eu tinha uns 20 anos de idade, mais ou menos, o Rubinho da Mobilar assumiu a Associação Comercial aqui de Formiga e me convidou para fazer parte com ele da Associação Comercial. Eu fui secretário na época. Com essa letra ruim minha, essa redação ruim minha, eu fazia ata, fazia tudo. Mas a gente era um grupo de meninos que assumia uma Associação Comercial aqui. Não vou falar quanto tempo, não, para não ficar... Mas eu tinha uns 20 anos de idade, há muitos anos. E depois disso, o Zé Américo da Cinderela foi presidente, o Gés da Casa Ramos foi presidente. E eu fiquei envolvido com a Associação Comercial esse tempo todo, até chegar a ser presidente. Eu fui presidente por um mandato na Associação Comercial. E até hoje eu faço parte do conselho consultivo da Associação Comercial. O conselho consultivo é um cargo que eles dão assim pra gente, para uma espécie de agradecimento. Papo é mérito. Não perder o vínculo também. Então, eu faço parte da Associação Comercial. E dentro da Associação Comercial, que nasceu o Sindicato das Indústrias do Vestuário de Formiga. Bacana. Na época, eu era diretor de Relações Industriais da Associação Comercial. E aí, foi criado. Por uma demanda do próprio setor do vestuário, nós fundamos o Sindicato das Indústrias do Vestuário aqui de Formiga. Eu fui presidente nos 2 primeiros mandatos, depois eu fiquei fora da presidência, mas sempre participando da diretoria. E agora eu estou no meu 2º mandato, que encerra agora dia 5 de setembro. Dia 5 de setembro eu estou passando
a presidência para o Christian, da CSW, que tem uma indústria muito bacana lá perto da faculdade. Ele que vai ser o presidente no próximo mandato. Paulinho, voltando a falar de indústria, a importância da indústria para a nossa região. Não vamos falar de formiga não, porque a FIENG não é formiga, a FIENG é a região centro-oeste. Exatamente. Dessas 74 cidades aqui da região, a importância da indústria para fomentar a renda per capita desses municípios. Tá bom. Em primeiro lugar é o seguinte, qual que é a importância da indústria? De vez em quando a gente escuta alguma autoridade ou algum político falar que nós somos repassadores de impostos, que quem paga imposto é o consumidor. Eu discordo veemente disso. Nós somos geradores de riqueza. É diferente. Eu tenho batido muito nessa tecla. Nós somos geradores de riqueza. Se não há riqueza, não há imposto. Nem para pagar o salário do funcionário. Não há renda, né? Não há questão nem de imposto. Então nós somos geradores de riqueza. O minério está ali no solo ali, mas se alguém não for lá tirar o minério, transformar ele em cal, que é uma indústria muito forte aqui na região. Se alguém não pegar o tecido, transformar em camisa. Se alguém não pegar o algodão, transformar em tecido, não houve a geração de riqueza. Não havendo a geração de riqueza, não tem imposto. Então, a importância para a sociedade da indústria, do comércio e da agricultura, é graças a isso que o homem conseguiu sair Consegue sobreviver, né? Consegue sobreviver, que saiu da caverna, né? Saiu da caverna e foi à lua. Virou racional, né? Virou racional, é graças à indústria. E a primeira indústria que aconteceu, eu falo que a primeira coisa que o homem inventou foi o churrasco. Mas a primeira indústria foi de fundição. Sim, foi de fundição. Para fazer a churrasqueira, né? Para fazer a arma, para matar o boi, para fazer o churrasco. A primeira descoberta do homem foi o fogo, a segunda foi a arma, feita através da fundição. E a primeira invenção do homem foi o churrasco e a fundição. A indústria da fundição. Isso tem históricos muito grandes da indústria da fundição. Aí depois veio inventando a roupa, o tecido, e aí foi inventando um monte de coisa. Bom, então a primeira é a importância da indústria. Sendo assim, a indústria é a maior empregadora do Estado. Do Estado, do país, sempre a indústria é a maior empregadora. Então, por uma questão de demanda, precisa de mais funcionários. É a que mais gera riqueza. Se emprega mais, é a que mais gera riqueza. Gerando riqueza, cria imposto. Bom, repito sempre isso. Primeiro, é a que mais gera emprego. Segundo, o PIB. O PIB no Estado, sempre a maior fatia é da indústria. A segunda maior fatia é da área de serviços, que está ligado diretamente à indústria. A indústria, né? Porque esses prestadores de serviço prestam serviço para a indústria. Para a indústria ou da indústria, né? Ou da indústria, né? Então, está sempre ligado. E no PIB, o terceiro é a área da agricultura, em termos de PIB. Então, a importância da indústria para a sociedade como um todo, ela é fundamental, porque sem a indústria, eu acredito que não há país que consiga sobreviver. Aí fala-se, né? Tem país que sobrevive com a indústria do turismo, mas eu não conheço nenhum país, quer dizer, turismo é serviço, que sobrevive só sem a manufatura, recebimento de impostos, só com serviço público. Não existe. Não funciona. Se existir, me conta, por favor, porque tem que... Tem o Vaticano, mas é um país privado, né? Mas quem sustenta o Vaticano? A Igreja Católica. O mundo inteiro. Do mundo inteiro. Talvez, não sei se podemos chamar de indústria, mas é a indústria religiosa. A indústria religiosa sustenta o Vaticano. Como negócio. Sim. Né? Paulinho, na sua trajetória, a gente tem acompanhado, são 60 anos de história, você, sua família. A gente tem muita coisa para falar, tem a história do terno de retalhos, tem a história da Gerdau. Infelizmente, o tempo não nos permite, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sucessão. A Fidalga foi passada de pai para filho, está sendo passada do avô para a neta, porque a gente tem acompanhado a Paula, sua xará, sua filha. Minha filha tem tomado frente em alguns setores, tem ajudado bastante.
A sucessão nas empresas familiares é a dor de cabeça grande de toda empresa. Criam patrimônio e esquecem de criar sucessor. Exatamente. E nós Fidalga, pecamos muito nisso no passado, a gente não ter preparado, não ter começado a preparar essa sucessão há 20 anos atrás, quando meu pai morreu. Aliás, nós deveríamos ter começado a preparar a sucessão antes da morte dele ainda. Uhum. Nós pecamos muito isso e estamos pagando um preço muito caro por isso. Porque, por exemplo, lá em casa, meus 3 filhos, cada um tem sua profissão, cada um tem seu trabalho. A Paula mesmo tem o dela, certo? E aquela história, né? A gente precisa saber que tem hora de parar. Uhum. Com a idade que eu tô, meu pai já tinha 8 anos que tinha parado de trabalhar. Então eu tô 8 anos atrasado. Você acha que seu pai se preocupou com isso? Ele não se preocupou. Ele já começou a colocar vocês não ali... com essa formatação de sucessão. De sucessão e tudo, mas não com isso. Quando eu tinha 14 anos de idade, o gerente da alfaiataria, da então alfaiataria dele, eu era o menino de recado lá, eu era o office boy. Uhum. O gerente saiu, eu tinha 14 anos de idade. Aí ele me pôs para estudar à noite, o 2º grau eu já cheguei a fazer à noite, para poder gerenciar a alfaiataria dele, que ele já ficava na fábrica. Uhum. Ainda na esquina da Ferreira Pires. Da Ferreira Pires. Então, assim, meu pai, ele só não deu, você vai ser meu sucessor e tudo. E agora eu tenho a felicidade da Paula, minha filha, está se interessando, está fazendo um belíssimo trabalho lá na fábrica, na loja. Na loja. Na Fidalga Moda Masculina. Ela está fazendo um belíssimo trabalho na área de marketing, inclusive ela tem muito contato com você sobre isso. E tem dado um resultado muito bacana, tanto é que vocês até puseram ela na foto da minha entrevista aqui, né? Eu fiquei muito orgulhoso porque realmente ela está começando a trabalhar agora, está começando a ir com a gente. Começou tem 1 ano, mais ou menos. Uhum. E nos próximos meses devemos aumentar a carga de trabalho dela. Trabalho dela. Nos próximos meses. Nós contratamos uma empresa especializada em sucessão familiar, uma empresa de Divinópolis muito competente para isso, contratamos para nos ajudar a resolver essa questão, porque realmente a gente precisa... As empresas são coisas que eu fico surpreso. As empresas são feitas para durar a vida inteira. Na Inglaterra tem muita empresa com 500, 600 anos. No Brasil é difícil ter uma empresa com mais de 100 anos de vida. Sim. Certo? As empresas não são feitas para morrer com a morte do seu criador, do seu fundador. Elas são criadas para se perpetuarem no tempo. Né? Então, e a gente não tem muito essa noção. Eu fico muito feliz quando eu vejo algumas empresas aqui de Formiga já se preocupando com essas coisas, com sucessão e fazendo trabalho e tudo. Coisa que nós não fizemos e pecamos estando pagando caro. E até mesmo questão de gestão, né? O que funcionava para o seu pai na época dele, de repente não funcionou na sua, que pode não funcionar na da sua filha, sem uma gestão de administração condizente com o tempo, né? Precisa ser generoso comigo, não, tá? Pode não funcionar? Não funciona. Não funciona, não funciona. Isso, do meu pai, o que a gente precisa perpetuar na empresa são os princípios, os valores, as crenças. As coisas que ele construiu e deixou, né? O legado. Isso tem que ser perpetuado. As crenças e valores do história do fundador também, né? Tem que ser perpetuado nas empresas. Porque se não perpetuar, a Fidalga é conhecida por causa daqueles valores, daquelas crenças. Sim. Se tirar esses valores, essas crenças, aí tirar essa identidade, acabou a Fidalga, não adianta. As pessoas conhecem ela por causa disso, certo? E isso fica perpetuado. Agora, a gestão, principalmente gestão de empresas, né? Gestão está muda muita coisa. Não vai funcionar. A minha, por mais que eu queira ser moderninho, eu estou estudando, para vocês terem uma ideia, para me atualizar. Sim. Então, assim... Isso é uma coisa que você nunca parou, né? Nunca parei de estudar. E agora eu vou matricular, vai ter um curso, um EAD aí da indústria do vestuário, que vai ter, do Senai, certo? Eu com certeza vou fazer esse curso. É um curso de 1 ano, por ensino à distância. Sempre aprendendo, sempre ensinando, sempre se atualizando. A gente passa a vida inteira aprendendo e morre sem saber de nada. Né? Paulinho, infelizmente, como eu disse, o tempo é curto. A gente queria falar da história, do museu que o Paulinho tem na sala dele lá, a saudade do pai dele, ele deixa tudo
separadinho lá. Quem quiser conhecer pode passar na Fidalga. Eu até acho que você devia fazer um espaço lá reservado a isso, como foi feito no aniversário de 60 anos. Então deixa eu contar uma coisa desse museu, tá? Fica à vontade. O tempo aí me dá mais um Vamos roubar um minuto da Charlotte aqui. Quando eu assumi a presidência da regional aqui na FIENG, logicamente eu tenho uma sala lá na sede. Uhum. E a minha irmã foi lá me visitar e o meu antecessor esvaziou todo o armário que tinha lá, porque eram coisas pessoais dele. Lógico, Então eu cheguei lá e encontrei um armário vazio. Aqueles armários bonitos, lá tem um armário muito bonito que foi feito pela indústria de móveis, o Senai de móveis, lá de Carmo do Cajuru, que fez lá E tem um armário muito bonito, grandão lá. E aí minha irmã foi lá me visitar, eu fiquei olhando aquilo, pensando, e eu falei com ela, agora eu preciso dar um jeito de colocar alguma coisa aqui nesse armário. Aí ela falou assim, arrumar uma serventia para ele. Você tem que trazer a sua cara aqui para esse armário. Aí aquelas máquinas de costura... É a sua irmã que foi lá te abrir? Aquelas máquinas de costura, eu levei tudo para lá. Ah, é? E assim, eu fico impressionado de ver o tanto que está chamando a atenção, tanto que as pessoas se interessam por aquilo, a ponto, eu recebi lá essa semana o secretário de Cultura de Divinópolis. Ele ficou tão encantado, que ele levou uma peça para mim. Ela está até aqui comigo, que eu estou limpando ela. Depois você passa ali na Fidalga Moda Masculina, que eu vou te mostrar. Que é um porta-agulha desse tamanhozinho, do século XVIII. Uma coisa linda, um troço chitinho, assim. É muito legal o negócio, sabe? A confecção em formiga também é muito forte, então quando você resgata essas máquinas, a memória da alfaiataria e também das fábricas, isso é muito importante. Muito importante. Aqui no museu meu, aqui, o Flaviano já viu lá, tá lá o dedal do meu pai, o dedal da minha mãe. A primeira máquina de costura da minha mãe está aqui, a tesoura do alfaiate, do meu pai alfaiate. Tabloide do cinema. Tabloide do cinema de 1958. 59, aqui é tabloide de 1959. O Cláudio Honor, um alfaiate aqui em Formiga, muito conhecido, Cláudio Honor Silva, ele trabalhou com meu pai e hoje ele não trabalha mais. Ele doou a tesoura dele para mim. Para mim não, né? Para o museu, né? E tem um outro alfaiate que levou os esquadros dele para mim, que eu tenho recebido algumas doações, e meu sonho é esse mesmo, é fazer um museu da indústria do vestuário, contando um pouco da história da Fidalga e um pouco da história da história do vestuário mesmo. Eu vou chegar a ter esse regional, museu, né? Eu vou chegar a ter esse vestuário mesmo. Lá em Divinópolis eles vão fazer um museu desse. A Secretaria de Cultura lá vai fazer. Aí eles me perguntaram se eu faço alguma doação. Eu falei assim, não. Não faz. Doação, assim como essas máquinas que eu levei para lá, eu falei, estou levando para aqui e tudo, mas vão fazer um termo de cessão, né? Porque lá é um espaço público, eu estou emprestando para aqui. Não faz parte do patrimônio. Não faz parte do patrimônio da FIENG. Esse é meu pessoal. Paulinho, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que até que a gente deve marcar outro programa para a gente continuar, né, uma segunda parte dessa entrevista. Que Deus abençoe no seu trabalho. Amém. À frente a FIENG, à frente da Fidalga, o seu trabalho filantrópico com as entidades de Formiga, o seu trabalho com a igreja, e que venham muitos anos ainda, que a Paula não tenha que assumir tão rápido. Mas sucesso para você e muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui. E como você mesmo falou, o tempo é meio curto, meio pequeno. Eu tinha vontade de falar mais um pouco sobre a indústria da nossa região. Que indústria que tem, como que tem. Eu acho que é uma reflexão que nós precisamos fazer. Nós, comunidade de Formiga, precisamos fazer uma reflexão sobre a indústria da região e a indústria de Formiga. Nós precisamos pensar nisso para melhorar o nosso parque industrial, melhorar a nossa infraestrutura. Eu acho que a gente tem chance disso. Eu tive a oportunidade de ser secretário de Desenvolvimento Econômico na época do prefeito Luiz. Foi a época que a gente conseguiu trazer a Globo Aves para a Formiga, que é um embrião de uma grande indústria também, porque dali pode surgir um frigorífico, um abatedouro, né? Então, o projeto final era esse, a gente tem um abatedouro. E eu acho que a gente tem muita oportunidade aqui em Formiga de investir em indústria que oferece, sobretudo, mão de obra. Riqueza, divisa e mão de obra, dá serviço para a população em geral. E gerar mais riqueza para o nosso país, né? Que eu acho que isso aí, cada um tem o seu papel. Que em pouco tempo você traga boas notícias de estar trazendo aí um polo industrial para a nossa Formiga, para a nossa região, através aí do seu trabalho na FIENG. Nós temos uns desafios aí pela frente, né? Então nós vamos trabalhando, vamos
um dos grandes desafios, nós precisamos de fomentar a indústria do vestuário que já existe aqui, até marca própria, até etiqueta própria. Sim. Porque a maioria aqui são puramente facção. Nós precisamos ter um desafio de transformar essas facções em etiqueta marca própria. Bacana. Helder Fernandes, muito obrigado. Agradecendo mais uma vez a Vídeos 1 Produções, na segunda-feira, canal do YouTube, direto ao assunto, já com a entrevista com o Paulinho da Fidalga. As outras entrevistas também já estão disponíveis lá. Vamos falar igual o digital influencer, blogueiro, né? Assine o canal lá do Direto ao Assunto. Deixe seu like. Deixe seu like. Deixe comentários também. Isso é muito importante aqui para a gente tá trazendo também outros convidados. Suas aqui, sugestões. Sugestões, né? Para a gente trazer aqui no Direto ao Assunto. Esse programa está fazendo 2 meses. É uma ideia que a gente tinha, que foi bem aproveitada pela direção da rádio. E a gente vai continuar com ele, trazendo grandes entrevistas, grandes entrevistados também. Pessoas que fomentam, pessoas que fazem parte de Formiga, da nossa região, pessoas que contribuem para a nossa cidade e região. Então, sábado que vem, a partir das 9 horas, Direto ao Assunto. Tenham todos um ótimo final de semana. 10h05, terminando o Direto ao Assunto de hoje. De volta sábado que vem, às 9 horas.